Bom, eu começo essa aula de hoje sobre a relação da pintura à fotografia e a questão da reprodutibilidade da obra de arte com o famoso quadro feito pelo Manet em 1868, onde ele apresenta ao salão, não é? Ele retrata o grande escritor do período, Émile Zola, e vejam bem, além desse retrato, né, vejam o quanto o Manet, de certa forma, mostra como esse homem ilustrado, ele, de certa forma, ele está rodeado por esquemas de representação os mais diversos possíveis. Na nossa primeira aula, falando sobre a questão das novas tecnologias, da maneira como também o advento da fotografia deve estar inserido a uma série de transformações tecnológicas em que incluem a criação de diversos dispositivos óticos desde o Renascimento, desde a Antiguidade, que vai ser retomada com o princípio da câmara obscura e que vai ter uma grande incentivo, de certa forma, com as revoluções científicas a partir do século XVI. Vejam como a importância dos adventos das grandes não só a câmara obscura, mas vejam as lentes e os demais dispositivos óticos que vão, como eu mostrei para vocês, levar ao advento da fotografia no século XIX e ao cinema. Mas vejam como você tem o retrato do Émile Zola, em que, do lado esquerdo, vocês têm um biombo, claramente de uma certa corrente da cultura japonesa. Eu já falei para vocês o quanto o japonismo foi uma grande influência na França no século XIX, não é? Com a abertura dos portos, a partir de 1853, toda uma cultura, né, milenar japonesa passa a fluir e mostrando novos paradigmas de representação, de figuração na cultura ocidental, né, criando uma espécie de cultura de choque, de contradição, de absorção de vários estilos. Então você tem do lado esquerdo, né, um pássaro com um fragmento de uma exposição. Veja só, quanto mais a gente olha para uma pequena tela como essa, veja como o próprio conceito do enquadramento é uma questão interessante, né? Como, quanto ele tem algo de fotográfico, no sentido que você enquadra a figura, mas, de certa forma, não mostra a totalidade de tudo que está ocorrendo. Isso tem muito a ver com uma certa arbitrariedade ótica do dispositivo, que é pouco comum na pintura do Renascimento, onde havia uma tendência de você incorporar todos os elementos expostos a partir daquele enquadramento da perspectiva, né? Então você tem aquele biombo do lado esquerdo, e acima, olha só, você tem um ukiyo-e, que é uma estampa japonesa, que também fez um enorme sucesso entre os artistas impressionistas no final do século XIX. O próprio Van Gogh, por exemplo, dizia que ele se sentia um artista japonês e que, de tal modo que ele tinha uma coleção muito grande dessas estampas e vai ao sul da França buscar uma luminosidade mais mediterrânea, mais próxima de uma luminosidade não do norte da Europa, uma luminosidade mais acachapante, né? Que, de certa forma, ele supostamente atribuía a essa luminosidade que vinha dessas estampas japonesas. No momento seguinte, você tem uma mulher despida, posando, que, na verdade, é uma referência ao próprio quadro que o Monet fez um ano antes, da Olímpia, não é? E que seria talvez uma reprodução fotográfica e depois reproduzida de um modo litográfico, não dá para a gente saber muito bem. E atrás vocês têm uma estampa que a gente se atribui a uma gravura a partir de uma pintura de Velázquez. Então, além disso, vejam bem, você tem o próprio Zola segurando um livro impresso,
não é? E o Manet colocando a sua assinatura em uma espécie de jogo ótico, onde o nome dele aparece num desses pequenos recortes de papel que estão também colocados na mesa desse grande escritor, tá certo? Então, o que é interessante é você pensar em quão complexo é essa pintura, né? Que ela está literalmente não só apenas fazendo o retrato de um grande escritor, mas também mostrando como um mundo novo se abre, no sentido que métodos de reprodução, os mais diversos possíveis, se apresentam de uma maneira contundente a partir do século XIX. Né? Nessa outra pintura, que trata da execução do imperador Maximiliano no México, de 1868, vejam como também essa pintura, que na verdade é quase uma pintura feita a partir de uma reinterpretação de uma outra pintura do Goya, não é? E vejam como o Manet vai, literalmente, essa execução aconteceu no México, não é? Como o Manet vai criar todo o seu imaginário visual a partir de uma série de fotografias. O que é algo muito comum para vocês hoje em dia, né? Vejam bem, hoje vocês têm o computador, essa grande máquina de concentração de imagens, vocês têm o celular, que também é essa grande máquina de comunicação e de catalogação de imagens. Naquele momento você tinha, além do advento da gravura, que é algo que passa a ser veja bem, para um pintor como o próprio Goya, né, como é que ele pintava? A partir de um universo de referências que é dado pelas estampas, pela gravura, não é? O advento da fotografia é algo que vai se consolidar somente em meados do século XIX, certo? Então, vejam bem, esse famoso quadro também, feito um pouquinho antes, chamado Déjeuner sur l'herbe, é um quadro que, por mais que ele pareça ser uma pintura de uma cena natural, onde dois homens estariam supostamente almoçando na relva, né? Vejam, não é à toa que esse quadro causou um grande escândalo no período, não é? Vejam o quanto ele carrega consigo um espírito da colagem, uma espécie de artificialismo na cena, em que esses dois homens quase estão meio descolados dessa modelo que tem uma iluminação claramente fotográfica externa, né? E que no primeiro plano você tem ainda uma outra pintura de gênero que se atribui à natureza morta, e no fundo a paisagem. Ou seja, essa pintura, ela na verdade é uma pintura sobre pintura, é uma pintura que carrega consigo vários gêneros da pintura mesclados de uma maneira não natural. Tanto é que, ao meu ver, é interessante vocês pensarem que essa pintura da paisagem, mais do que uma pintura efetivamente de um impressionista, que a gente vai ver depois, de uma cena na relva, ela parece muito com os retratos que se faziam no período em que se colocava um cenário pintado para cenas fotografadas. Então, esse deslocamento das imagens no campo visual, ao meu ver, fala muito, ao meu ver, dessas questões técnicas que se colocavam para os fotógrafos no sentido de procurar transpor os problemas técnicos dados pela fotografia de então a uma cena, né? Pensem com uma questão de você fazer uma cena, né? Se a exposição fotográfica demorava muito tempo, então o sujeito tinha que ficar meio estático, né? Como é que ele poderia ficar estático por meia hora e, ao mesmo tempo, isso parecer uma cena natural? Eu acho que muito desse estranhamento da fotografia, em que ela procura ser um retrato fidedigno na natureza, e a gente sabe que isso é sempre uma construção, que nunca é um dado mecânico, neutro, mas todo o processo de captação da imagem implica uma articulação entre a nossa visão e a nossa percepção, como foi o assunto da aula passada. Então, veja como esse quadro ele tem um enorme interesse justamente por esse aspecto meio
não muito ordenado das figuras, né? Vejam como a iluminação delas, das figuras, não corresponde muito à iluminação da própria floresta. Para não falar da última figura do campo final, em que ela parece totalmente desconectada do resto da cena. Quando eu coloco essa imagem do Louvre, vejam bem, esse quadro claramente foi feito quando também o pintor buscava o seu universo de referência no próprio museu, que a gente sabe que se abre as portas a partir de 1793, depois da Revolução Francesa, em que, literalmente, o grande público, incluídos os pintores, começam a ter acesso à grande coleção nobre, que até então ficava circunscrita né, apenas ao rei e os seus nobres. Então, veja bem, aquela pintura que parece supostamente, né, uma cena campestre, vejam como ela, na verdade, ela tem muito também desse universo do artista que, mais do que ir para a natureza, efetivamente, ele está muito mais fazendo uma série de anotações e dialogando com toda uma tradição da pintura europeia a partir do século XVI. Então, veja como aqui nós temos, né, o Giorgione e seu discípulo Tiziano, né, que claramente, vejam, esse quadro de Giorgione é um quadro que tem uma enorme importância histórica, porque, de certa forma, ele seria o primeiro quadro que retrata realmente as pessoas ainda numa paisagem, ou seja, elas saem dos seus circuitos fechados, dos seus ambientes, e vão para uma natureza. E veja bem, pelo fato do quadro chamar Tempestade, o objeto da ação não é tanto a ação humana, mas muito mais a ação da própria natureza, ou seja, a tempestade ocorrendo e, de certa forma, os personagens um pouco descolados da própria cena. Vejam como o Tiziano tenta, né, claramente tornar essa cena ainda um pouco descolada dos personagens em relação à paisagem, mais integrada, com uma paleta não tanto cromática, não tão atmosférica, mas ao mesmo tempo trabalhando muito mais com a questão do claro-escuro. Mas vejam bem, no caso do Giorgione, que é importante que vocês saibam que essa pintura também tem uma importância que ela não foi desenhada como se fazia em boa parte da pintura florentina. No caso da pintura veneziana, o pintor, ele literalmente atacava diretamente a tela, e estudos mostram que, muitas vezes, o próprio Giorgione atribuía papéis diferentes às figuras que ele colocava. Tanto é que você não sabe até hoje se, de fato, se trata de uma fuga do Egito, ou o que literalmente tem a ver esse soldado com uma mulher amamentando. Há algo misterioso, há algo indecifrável nesse quadro. No caso do Tiziano, já é mais possível você identificar uma maior coordenação entre dois jovens tocando a música e evocando de uma maneira imagética, através da música, as musas que, embora invisíveis, apareceriam no momento em que você está literalmente criando uma música e evocando algo que transcende o mundo visível, não é? E olha só, quanto mais a gente vai investigando uma certa genealogia dessa imagem, a gente sabe que mesmo né, o Giorgione, ou mais que isso, o Tiziano, também vai se apoiar numa gravura que era utilizada como meio, por excelência, de divulgação das imagens, porque, veja bem, se você era um pintor em Milão, se você é um pintor em Veneza, como é que você poderia ter um acesso do que estava acontecendo no mundo? Somente por reproduções de estampas em preto e branco que poderiam ser transportadas e eram veiculadas, tá certo? Então, o que é muito interessante é você pensar, vejam bem, então essa interpretação de uma pintura do Rafael, né, pelo Marco Antônio Raimondi, né, ela já é todo um processo de codificação de uma imagem para outra. Então, talvez entendam bem, um dos grandes motivos dessa aula é essa ideia de que
não há efetivamente uma imagem original, que seria apenas a matriz de todas as outras. O que é bonito é vocês entenderem que nós, desde muito tempo, o homem cria imagens, e cria imagens a partir de outras imagens, e isso cria uma espécie de metamorfose constante. Então, vejam, mesmo essa gravura se baseia numa pintura do Rafael, onde supostamente Rafael teria feito a sua pintura a partir de pinturas, de relevos helenísticos. Então, vejam como... então, olha só, o que eu quero tentar mostrar para vocês. Uma cena que supostamente parece uma cena de duas pessoas na relva, tomando, com duas musas, evocando uma cena idílica, na verdade, vejam como todo esse processo é um movimento contínuo de reinterpretação de imagens que já são feitas e que continuam sendo reinterpretadas, né? Tem, a esse respeito, um texto belíssimo do Júlio Carlo Argan, em Imagem e Persuasão, em que ele mostra justamente o valor crítico da gravura da tradução, onde a reprodução da gravura não é mera cópia, mas interpretação. Então, eu vou ler para vocês apenas esse parágrafo. Ele diz o seguinte: nos séculos XVII e XVIII, até a descoberta da fotografia, a cultura artística desenvolveu-se em grande parte através das reproduções de arte por meio da gravura em cobre. É, pois, necessário estabelecer um tipo de experiência de ensinamento figurativo que era comunicado e difundido por esse meio. A reprodução por gravura não é, de fato, uma subespécie ou réplica ou da cópia, mas implica em problemáticas bastante diferentes e tem sua importância para a história na teoria e na crítica de arte. A obra original e a cópia pressupõem simplesmente que a ideia que determina o pensamento operativo que se produziu de um certo resultado possa ser repetido dando a um resultado idêntico. E, no entanto, a qualidade da réplica pode parecer inferior àquela da invenção inicial. Mas esse fato, muitas vezes, é imputado a uma pretensa habilidade ou precisão do executante, ou seja, um princípio de que a arte seria, por natureza, irrepetível. Na verdade, o conceito, segundo a própria ideia de repetição, mesmo feita pelo próprio artista, seria sempre necessariamente inferior à invenção da primeira imagem, que surge apenas no século XVII, na teoria crítica de Richardson, né, como defesa contra as falsificações que invadem o mercado inglês. O que o Argan está colocando de uma maneira né, introdutória para vocês, é que, supostamente, até hoje, a gente tem essa interpretação que as cópias feitas em gravura seriam sempre, pelo fato até de serem feitas em preto e branco, em menor escala, apenas uma reprodução infeliz, né, puramente por um meio de comunicação tão somente precário, e que não daria conta de toda uma dimensão interpretativa. Se vocês do CAP têm aula com o professor Barak, com o professor Marco Butti, vocês sabem que essa é uma das questões cruciais da gravura, né? Como ela surge, no primeiro momento, como um modelo de reinterpretação de imagens consagradas, mas como, paulatinamente, esse modelo de reinterpretação de uma pintura, até pelo fato, nesse primeiro momento, de ser feito em preto e branco, cria seus métodos de construção e de reinterpretação da imagem muito originais e muito ricos, não é? Então, trata-se, como vai dizer o Argan no decorrer do seu texto, de uma técnica artística autônoma, não é? E que, muitas vezes, até, de certa forma, se adequa a uma filosofia neoplatônica em que o gravador, o intérprete, ele estaria buscando, de certa forma, o que estaria na essência da pintura, ou seja, uma certa ideia formal precedente que é dada pelo desenho, aquele princípio formador da imagem, e que, de certa forma, justamente o intérprete e gravador estaria podendo captar né, a essência da concepção da própria imagem, né?
Ou seja, também é uma questão muito interessante, como é que essa questão, se uma pintura é feita colorida, como é que fica a questão da interpretação da cor através do desenho, não é? E vejam também, um aspecto também histórico importante, é pensar como, durante a Contra-Reforma, a gravura é utilizada como propaganda religiosa para as massas. Como, se por um lado, na Reforma, você tem justamente uma iconoclastia, ou seja, uma recusa da imagem divina como um meio fidedigno de você realmente representar aquilo que não pode ser representado, que seja Deus. Na Contra-Reforma latina, de certa forma, você vê como, literalmente, cada vez mais as imagens vão ter um papel fundamental na educação das massas, ou seja, daqueles que eram iletrados e que não poderiam ter um acesso à palavra divina, palavra de Deus, e vejam como claramente as imagens no barroco italiano, por exemplo, espanhol, eles têm um papel fundamental nesse papel, literalmente, de divulgação da fé, não é? Bom, há uma questão também interessante, você pensar que essa questão de interpretação envolve uma transposição de escala, né? Se, por exemplo, o Marco Antônio Raimondi está fazendo uma gravura né, de 40 por 60 centímetros, algo assim, né, algo que você possa ser manipulado, algo que você possa colocar debaixo do braço e levar por Europa fora, ou até levar para o Japão, né, há questões muito bonitas de como a estampa ocidental acaba, nesse período do século XVII, entrando no Japão, e criando uma visão de uma perspectiva muito peculiar, mas essa ideia é clara. Então, se eu tenho um grande afresco monumental, como é que eu vou, né, reinterpretar essa imagem, né, readequar a disposição das figuras que estão em grande escala, estão feitas de uma técnica totalmente distintas para uma escala muito menor, né, um método compositivo, um método de criação é totalmente diferente. O próprio Argan também faz uma analogia muito grande com a questão do branco e preto com a escrita, não é? Ou seja, essa questão de você escrever, né, o ato de escrever o nanquim ou a tinta sobre o papel branco, como no fundo você tem essa ideia, né? Pensem que nesse momento a grande referência desde da Idade Média é a Bíblia como, né, o grande livro que mostra o mundo da criação, e como referência para você interpretar o mundo. Vejam como essas questões vão ter uma forte importância no desenvolvimento da gravura, da estampa. Também é preciso ser dito, como vocês sabem, também a grande revolução que vai se dar pela invenção da imprensa, né, com a invenção por Gutenberg em meados do século XV. Né? Então, há uma ideia de que a gente poderia dizer de um princípio de leitura, né, que você vai estar lendo imagens, né, em uma espécie de tradução dos valores, onde literalmente você vai reinterpretar o mundo visual criado em primeiro momento pelos pintores, num processo de interpretação muito peculiar. Não é? Então, se a pintura barroca, por exemplo, é uma pintura que toda ela se pauta na relação de chiaro e escuro, vejam como a gravura, né, por exemplo, esse famoso, um pouco anterior, mas nessa famosa estampa do Dürer, 1513, como literalmente toda aquela gradação tonal que a gente sabe vai adquirir uma grande maestria com o advento da técnica Olli, que permite você fazer passagens muito nuançadas do claro para o escuro. Vejam como há um método absolutamente crítico e rigoroso de interpretação, onde você vai criar, né, por um processo muito mais linear, aquilo que, por excelência, é pictórico, entendeu? Então, nesse sentido que a gente pode entender que a reprodução, né, esse é o intuito básico dessa aula, não pode ser vista apenas como um método de degradação da imagem original, mas justamente se pauta muitas vezes num processo de reinterpretação, onde, de certa forma, como o Argan vai dizer, talvez os primeiros gravadores sejam os primeiros críticos de arte, ou seja, são aqueles que pela primeira vez estão interpretando uma imagem criticamente
literalmente tentando saliar como o nosso cérebro faz, que foi o assunto da aula passada, selecionando aquilo que deve ser preservado, aquilo que deve ser colocado e aquilo que, infelizmente, não pode ser colocado para que a gente possa ter uma justa interpretação da informação como um todo. Né? Bom, nesse sentido, quando o Roland Barthes fala na Câmara Clara, né, sobre a questão da repetição mecânica da fotografia, vejam que coisa curiosa. Como eu já disse na discussão que eu tive com vocês, muitas vezes se acredita, né, erroneamente, que a fotografia seria uma interpretação fidedigna no real. Bom, vejam como, até meados do século XX, até 1950, boa parte da fotografia é feita em preto e branco. Né? Mesmo o Sebastião Salgado, que é um artista muito conhecido em todos vocês, veja como muitas vezes ele usa a fotografia preto e branco, porque curiosamente a fotografia preto e branco carrega consigo um ar documental em que a gente acaba tendo por convenção essa ideia que, pelo fato de ser preto e branco, o fotógrafo se coloca como um fotógrafo repórter diante de uma situação específica. Né? Então, o que o Barthes vai discorrer é sobre essa questão muito curiosa de que, como uma imagem única, né, né, como a gente viu na aula sobre o Talbot e o Daguerre, principalmente a partir do Talbot, ela se torna um negativo que pode se reproduzir. Mas aí tem uma certa contradição muito curiosa entre uma imagem que seria uma captação do real, né? Mas como é que esse real pode ser reproduzido numericamente, sendo que, na verdade, como vocês todos sabem, o real é algo que tem um ponto, algo que acontece num momento muito preciso no tempo e espaço. Não é? O pintor e escultor belga, Antoine Joseph Wiertz, de maneira bastante otimista, saudou em 1855 o advento da fotografia. Diz ele, há alguns anos nasceu, para a glória do nosso século, uma máquina que diariamente assombra os nossos pensamentos e assusta nossos olhos. Em 100 anos, essa máquina será o pincel, a paleta, as cores, a destreza, a experiência, a paciência, a agilidade, a precisão, o colorido, o verniz, o modelo, a prevenção, o extrato da pintura. Não se crê que o daguerreótipo será a morte da arte. Quando o daguerreótipo, essa criança gigantesca, tiver alcançado sua maturidade, quando toda a sua arte e toda a sua força estiverem desenvolvido, o gênio segurará pela nuca, subitamente clamando, aqui, tu me pertences agora, trabalharemos juntos. Nós tivemos naquela aula sobre o método de fixação da imagem, vejam como, em princípio, a fotografia não aparece de imediato como um modo artístico autônomo, mas muitas vezes, como no caso do Talbot, vem de uma certa incapacidade do próprio fotógrafo de, então, de dominar a câmara clara, ou seja, ele não, por mais que ele tenha dispositivos ópticos que permitam um processo de projeção da imagem, ele não tem a habilidade técnica suficiente de literalmente transpor aquela imagem projetada para uma técnica pictórica. Então, a fotografia seria esse meio através da qual essa incapacidade de construir imagens a partir de princípios pictóricos vão ser resolvidos por questões claramente técnicas, químicas e físicas. Tá certo? Bom, nesse livro Cérebro, do Alan Sharp, sobre arte e fotografia, é muito recorrente essa questão em que se coloca como esse processo da fotografia, no primeiro momento, vai criar grandes processos de louvor do advento dessa tecnologia, mas também uma enorme repulsa. Então, veja bem, quando aparece essa imagem, né, de um homem quase com uma bomba perante os seus espectadores, né? É uma relação em que, como meio relembrando Baudelaire, falam, olha, será que a pintura efetivamente trata apenas daquilo que é visivelmente está diante dos nossos olhos, ou se tudo que uma grande pintura é literalmente transpor, né, não só
do mundo da imagem para o mundo do espírito, e se questiona efetivamente se esse método apenas mecânico de captação da imagem vai ter essa mesma capacidade da pintura, de não só mostrar o mundo visível, mas mostrar algo que está por detrás do mundo visível, não é? No livro da Fotografia e Pintura, Dois Meios Diferentes, da Laura Gonzalez Flores, ela vai dizer o seguinte: enquanto Talbot e Bayard concordam em sua apreciação artística da foto, a menção do artístico ou expressivo está ausente do discurso da guerra. Tá vendo? Vejam bem, né? Enquanto a fotografia, nesse princípio, ora, ela pode ter como diz o Talbot, ser um lápis da natureza, ou ser um método que tenha um aspecto provavelmente artístico. No caso da guerra, haveria uma questão muito mais científica, embora, como a gente viu também nas aulas anteriores, o próprio da guerra tenha antecipado todo um imaginário do que viria a ser a fotografia com os famosos dioramas e com essas pinturas que mostravam aqueles grandes labirintos, não é? Embora Talbot afirmasse que um dos seus usos mais importantes da fotografia era a documentação, fazer arquivos de edifícios históricos, inventários de coleções ou de artefatos, para duplicar manuscritos e reproduzir espécimes botânicos, ele também tinha consciência de que a precisão de sua técnica era muito menor do que a do daguerreótipo, e que, portanto, não era mais indicada para tal função. Sua sintaxe a aproximava mais das artes gráficas. Lembremos que o primeiro nome que ele deu ao seu processo foi de desenho fotogênico, e que posteriormente ele reuniu o sentido da beleza e a técnica da impressão, dando-lhe o nome de calótipo, né, o belo tipo, né, que finalmente colocou no título O Lápis da Natureza em seu livro de imagens fotográficas, insistindo na associação com a qualidade gráfica. Ou seja, vejam bem, nos primórdios da fotografia, o quanto fica essa questão. Será que ela tem efetivamente uma certa legitimidade artística, visto que todo o processo, no caso do Talbot, seria impreciso, sem aquele detalhismo, né, que diferencia muito um daguerreótipo de um calótipo, né? Se por um lado você teria, né, na própria gênese da fotografia, você teria essa dualidade, ela ser um retrato físico e, portanto, fidedigno de uma realidade que cada vez mais seria capaz de ser absorvida nos seus mínimos detalhes com o daguerreótipo, ou ela teria uma certa naturalidade de uma movimentação que daria muito mais liberdade, tanto a pose das pessoas, né, como também a maneira como essa imagem seria interpretada, né? Vejam, no entanto, que com o desenvolvimento da fotografia, como vocês sabem, se no primeiro momento a gente pode dizer que o Daguerre ganhou a batalha por um grau de captação do mundo externo com uma enorme precisão, pelo fato de o daguerreótipo ser uma imagem única, no caso, literalmente, o que acabou vencendo foi o calótipo, que permitiu, nessa relação de negativo por positivo, pensar na questão econômica, inclusive, de você poder, vejam bem, como na gravura, um método de multiplicidade a partir de uma imagem negativa original, tá certo? Então, vejam que é muito interessante como essas questões estão absolutamente ligadas, a relação da gravura com a estampa e assim por diante, né? Então, é muito importante vocês pensarem que, vejam bem, assim como para os gravadores, a questão da interpretação, né, do mundo real se colocava nesse método, vejam bem, para vocês hoje em dia que se torna muito mais automático, simplesmente ligar um celular e captar essa realidade e colocar no Instagram, vejam como esse processo não era tão natural, porque, veja bem, era analógico, hoje em dia é todo um processo de codificação dessa imagem altamente complexo, né? E que para nós parece natural, mas ele é algo que foi construído depois de anos de pesquisa
para que você busque, de certa forma, representar, né, reduplicar essa realidade tal qual a nossa percepção. A gente já viu na aula sobre pintura e percepção que, no fundo, isso é um mito, até pelo fato de nós termos dois olhos e que uma câmera sempre vai ter um olho, né? E nós estamos sempre olhando continuamente para a realidade e não como através de enquadramentos como snapshots, né? Nossa visão se faz por um eterno contínuo, né? Bom, tentando transpor essas questões do século XIX para o século XX, eu vou dar um grande salto aqui, mas para que vocês pensem efetivamente na questão de como a questão da reprodutibilidade, né, fotográfica pode ser utilizada de uma maneira extremamente criativa, né? Então, veja bem, né, nós temos aqui duas fotos muito famosas, né? Uma do Duchamp, né, em que se trata do último vestígio fotográfico do famoso mictório que ele apresentou, né, em 1907, numa grande exposição em Nova York, né, onde ele mesmo era o curador e submeteu essa obra para causar um escândalo. Vejam bem, o Duchamp, preciso dizer, em 1913, com o Nu Descer de Escada, ele vai se tornar um artista de enorme sucesso, porque vejam como o núcleo americano, por mais que ele, provinciano que fosse, estava absolutamente aberto a certas inovações que seriam inimagináveis no mundo francês. Eles olham aquela obra e ficam extasiados, e desde então o Duchamp se torna uma grande referência. E ele coloca esse mictório, gente, que envolve várias questões conceituais, não é? Porque, veja bem, o mictório é aquilo que, de certa forma, jamais poderia fazer parte daquilo que entendemos como uma obra de arte, não é? No entanto, quando Duchamp coloca o nome de fonte, né, pela nomeação e por uma assinatura que ele mesmo coloca o nome típico americano, Armut, né, é um jogo de palavras, ele, de certa forma, por uma operação conceitual de deslocamento da imagem do seu conteúdo, veja bem, uma das questões importantes é vocês notarem quanto esse mictório ele foi deslocado, né, do seu objeto, do seu contexto de uso, para ser supostamente fotografado segundo uma certa bela forma, né, onde ele literalmente ele é colocado de uma maneira invertida, não é? Nesse deslocamento onde ele perde a sua funcionalidade e ele passa supostamente, né, por um ato intencional, artístico, a ser pensado como um objeto claramente quase iconoclasta, no sentido, vejam bem, até onde vocês vão aturar o que nós podemos entender por uma fotografia ou como um objeto propriamente artístico. O próprio Duchamp vai depois dizer como os neo-dada, os artistas pop dos anos 60, vão estetizar esse ato profundamente radical e quase anarquista de um artista que em 1917 está literalmente colocando todo o sistema da arte em questão, né? Vejam como nessa foto do Edward Weston, em que ele literalmente ele meio reinterpreta, né? Vejam bem, aquilo que há de mais né, escuso, algo que não faz, né, que nunca faz parte do nosso referencial como imagens belas, né? Esse é o mundo que o Duchamp designa como ready-made, ou seja, aquilo que não é mais feito objetivamente pela mão do artista, mas é que é um objeto industrial, né, que nesse processo de tirar do seu contexto de uso, ele passa a ser, né, se eu pegar qualquer objeto e começar a olhar para ele numa dimensão estética, provavelmente dita, num determinado momento eu suspendo a sua qualidade funcional, tá certo?
Então, veja como o Weston vai pegar esse objeto e dar uma certa organicidade, um certo antropomorfismo a uma cena que toda ela tem de bastante repulsiva, no sentido de ser um objeto que nós todos utilizamos cotidianamente, mas ao qual a gente não dá o menor valor. Né? Então, vejam claramente a questão de como a fotografia se torna um meio de documentação de uma certa atividade artística em que, claramente, ela não está mais apenas... os artistas aqui envolvidos, tanto os Stiglitz como essa, não estão apenas registrando, documentando algo que aconteceu, um acontecimento fotográfico, jornalístico, mas veja como a fotografia, nesse caso, claramente, ela se dispõe, seja para documentar o último ato da existência desse ready-made do Duchamp, ou para mostrar como, se a gente olhar para um determinado objeto industrial, numa determinada perspectiva, nós podemos ver certos aspectos que estão para além da nossa capacidade de olhar para eles cotidianamente. Então, a fotografia, ela, de certa forma, ela assume, nesse sentido, um aspecto de vanguarda, no sentido em que ela não mostra apenas aquilo que é o mundo reprodutivo, aquele mundo visível. Ela nos faz ver, ela nos faz ver, inclusive, aquilo que nós, cotidianamente, não temos a menor vontade de ver, no caso, o mictório. Veja como, nesses dois casos, há uma espécie de vontade de ampliar, né? Como a gente viu na aula sobre os dispositivos ópticos, o microscópio e o telescópio ampliaram o nosso horizonte do mundo visual. Veja como a fotografia também, ela realmente, né, no momento que ela é incorporada como uma linguagem de vanguarda, ela não é mais cópia, né, de um outro quadro, ela se presta efetivamente como um meio de comunicação de imagem e um meio de figuração de novas realidades, novas possibilidades visuais para serem imaginadas. Né? Essa outra obra do Duchamp, que é talvez uma obra muito importante, né, se a gente for... Né, o Duchamp sempre estava trabalhando sobre essa relação. Veja como as aulas estão interligadas, da questão da arte, da percepção. Né? Por que esse quadro, essa pequena colagem, essa pequena reprodução causa tanto alvoroço? Né? Porque, literalmente, o Duchamp vai fazer um ato totalmente agressivo de supostamente colocar um bigode e um cavanhaque em um dos quadros mais famosos de toda a história da pintura, não é? Agora, veja, qual foi a grande sacada do Duchamp? Literalmente, vejam bem, nós estamos apenas olhando uma imagem de uma imagem de uma imagem reproduzida, em que, inclusive, agora está, no caso eu tenho duas telas aqui, reproduzida duas vezes aqui nas duas telas, que está sendo reproduzida em todas as telas de computador de todos vocês nesse mesmo instante. E, no entanto, a gente fica, de alguma forma, incomodado, porque a gente sente que o Duchamp fez algo que jamais algum artista podia fazer. Ele adulterou uma obra que nós consideramos paradigmáticas do que seria o protótipo da bela figura, do belo retrato do Nascimento, feito pelos grandes mestres da pintura, que é o Leonardo da Vinci. Mais que isso, por ele criar uma espécie de transformação da imagem, que ele pega uma imagem de uma mulher, ele coloca uma imagem de um homem, ele não só está, né, jogando com essa dessa maneira como sempre, ao olhar para uma imagem, nós estamos sempre seguindo certos modos de condução para interpretar como tal. Então, nós estamos olhando para uma mulher e ele vai e coloca a imagem de um homem. Claramente, ele também está questionando, supostamente, a própria identidade do Leonardo da Vinci, que supostamente teria
uma vida sexual diferente do que era, então, aceito naquele período, não é? E mais do que isso, quando ele coloca um título, né, a gente viu como a questão do título ela tem um papel muito importante na maneira como nós interpretamos uma imagem, né? Ele põe Elle achou au cul, né? Elle achou au cul, né? Se eu vou né, soletrar em francês, L-H-O-O-K, Elle achou au cul. Ela tem, é uma mulher que claramente estaria se antecipando e se mostrando, pegar uma pintura totalmente quase sagrada para nós, né? Assim, é muito interessante o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, o quanto essa imagem de uma mulher mundana, burguesa, ela está sendo sacralizada de uma maneira totalmente incorreta, né? Então veja como, curiosamente, né, nesse primeiro momento, o quanto o ato transgressor do Duchamp aparece quase com um processo de colagem, onde a fita crepe colocada nessa imagem, quando ela aparece não de uma maneira realista, mas claramente como um procedimento mental, em que, da mesma maneira que ele pega um mictório e tira do banheiro e fala, isso é uma obra de arte, porque eu vou chamá-la fonte. E vejam bem, no mundo das fontes, você sempre tem, às vezes, pequenos anjos fazendo pipi para mostrar a beleza da água, mas ele faz esse deslocamento e mostra, não, eu vou pegar aquilo onde, literalmente, nós fazemos o que há de mais antiartístico, que é as nossas necessidades básicas, da qual nós não designamos como arte, eu vou fazer, não, por uma operação mental, eu vou deslocar ela daquele contexto e vou transformá-la, supostamente, naquilo que nós chamamos de arte. Por isso que há tanta confusão na arte contemporânea, que tudo parece ser arte, e muitas vezes essa questão sobre o juízo estético é uma questão bastante complexa, né? Vejam, eu encontrei literalmente há um mês atrás essa imagem no Facebook, e é fantástica, né? Porque literalmente vejam o quanto a imagem da Mona Lisa, que era simplesmente uma mulher que foi comissionada para ser pintada pelo fato de estar grávida dos seus dois filhos do senhor Da Vinci, né? E o quadro foi recusado porque o senhor Da Vinci não achou que o fundo seria algo digno para uma mulher que deveria ser louvada pelo fato de ser gravidez, da sua gravidez. Vejam como, nesse momento maluco que a gente vive, essa imagem se torna quase um paradigma do que seria de mais sagrado, não é? Ao ponto de ela ser, numa interpretação evangélica, a mãe de Jesus. Esse deslocamento da própria imagem no contexto da sua reprodutibilidade mostra como as imagens reprodutíveis elas ganham uma certa autonomia e uma capacidade de interpretação no que cada vez mais elas se deslocam da imagem original, né, de tal forma que efetivamente da Mona Lisa como uma senhora burguesa de um círculo florentino naquele contexto, ela pode, nesse processo de reprodutibilidade, ela passa a ter uma certa reinterpretação. Então, isso que eu gostaria muito que vocês entendessem nessa aula de hoje, como o processo de reinterpretação de uma imagem não é apenas um processo mecânico em onde você teria uma perda de conteúdo da imagem original, mas vejam como, curiosamente, as imagens passam por um processo contínuo e inovador, às vezes de maneira errônea, mas o que é muito interessante é que as imagens estão sempre continuamente passando por uma metamorfose contínua em que, no decorrer do tempo, ela vai servindo a pretextos totalmente distintos e assumindo figurações e apresentações totalmente distantes do que era a imagem original.
Bom, gente, eu acho que eu coloquei uma questão bastante importante para vocês pensarem. Eu teria muito mais conteúdo para mostrar para vocês, mas eu acho que a ideia básica é essa, ou seja, que a reprodução não pode ser vista apenas como um processo depreciativo em relação à imagem original, mas como todo o processo de reprodução carrega consigo um processo de reinterpretação da imagem original.